Saiu o episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal, deixando as portas abertas não só para o novo Capitão, mas também para o novo Falcão. Você viu isso? Nós tivemos uma baita luta contra o John Walker, o surgimento do agente americano e finalmente a Sharon Carter confirmada como mercador do poder. Ou será que não? Vamos falar disso tudo semana que vem. Não, brincadeira, é aqui nesse vídeo mesmo, vambora. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e que episódio maravilhoso, meus amigos. Foi uma grande preparação do terreno para o grande final que tá por vir. E nada mais justo que começar falando sobre o John Walker. O episódio já se inicia com a luta mais esperada desde o episódio passado, Sam e Bucky versus John Walker. O porradeiro foi maravilhoso, mas é impossível não pensar em como o John Walker era competente. Ele quase conseguiu derrotar os dois heróis sozinho. O que me faz até pensar, será que nós vamos ter uma revanche entre o Sam e o John, como duas versões alternativas de Capitão América se enfrentando no final? Porque eu acho que seria importante pra caramba ver o Sam sozinho encarando e vencendo o John Walker. Foi preciso um trabalho em conjunto ali para arrancar o escudo dele. Que sinistra aquela cena, hein? O braço do John quebrando e tal, nossa. Se fosse o Sam e o Bucky tentando tirar a manopla do infinito do Thanos em Guerra Infinita, nossa, eles conseguiriam sozinhos, tá? Olha aí. E rola uma baita referência na batalha, porque o Sam tenta fazer uma coisa com o John Walker que ele fez nos quadrinhos também. Sabe aquela hora que ele prende o John com uma corda e tenta carregar ele pra longe? Bom, aconteceu exatamente isso na história que eu contei nesse outro vídeo aqui. E vale muito a pena você acompanhar, porque o resultado da porrada por lá foi bem diferente. Aliás, eu vou deixar esse vídeo do Histórias com Loquia, onde eu conto a saga do Sam como Capitão América, linkado no final desse vídeo aqui, tá? Porque, é sério, durante essa análise inteira, eu vou fazer chamadas, referências para o que aconteceu naquelas HQs que inspiraram demais o que tá rolando agora em Falcão e Soldado Invernal. Mas voltando aqui, no fim das contas, o John perde o escudo e o posto de capitão. Pelo menos teoricamente. O cara simplesmente perdeu tudo pelo que ele trabalhou a vida inteira, já que o governo tirou dele todas as patentes e os benefícios que ele deveria ganhar como oficial do exército. O que, assim, pense o que quiser sobre o cara, mas também foi uma atitude bem rígida do governo e que só pode ter como resultado colocar o John Walker num caminho ainda mais radical. Não é à toa que ele é meio que recrutado ali pela Valentina Allegra de Fontaine. Quem é essa mulher? Nos quadrinhos ela tá do lado dos mocinhos, inicialmente. Ela veio da Itália, mas se tornou uma agente da SHIELD, subindo a hierarquia bem rápido até se tornar uma figura de liderança na organização. E olha que engraçado, ela também foi interesse amoroso do Nick Fury e do Capitão América. Porém, eventualmente ela vira a casaca. Ela trai a SHIELD e se torna a Madame Hydra. E depois, olha só, ela trai a Hydra e se revela uma agente infiltrada da Leviatã, uma organização poderosa da antiga União Soviética, que inclusive teve origens bem parecidas com a SHIELD e a Hydra nas HQs também. Então, assim, ela é uma personagem com muitos segredos e que nunca dá pra saber pra quem ela trabalha exatamente. Aqui na série parece, e apenas parece, que ela está representando um lado secreto do governo americano. E mesmo com o John perdendo tudo, teoricamente, ela abre as portas para ele continuar agindo. E nós vemos aí basicamente a transformação do John Walker de Capitão América para outro título que ele tem nos quadrinhos, que é Agente Americano. Engraçado que o Senado pediu o escudo de volta para o John, quando na verdade o escudo nem era do governo, pelo que a Valentina revelou. Mas eu penso que isso pode ser inclusive um tema do futuro do Sam, sabia? Tipo, o governo se colocando contra ele, querendo tirar o escudo dele, porque é isso que acontece nas HQs do personagem. E eu já avisei, né, que eu ia fazer muitas chamadas pro vídeo em que eu falo daquela HQ, mas... Voltando pro John, ele visita a família do Lemar para dar satisfações a todo mundo ali e
a galera parece meio que satisfeita com o Jon até determinado ponto. Todos ali acreditam no que ele fez. E eu acho que isso só serviu para dar uma motivação para ele continuar agindo. Porque, afinal de contas, ele tá sem o escudo, mas isso não o impediu de criar outro. Porque vamos falar da cena pós-créditos aqui, mas antes, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força monumental e ainda ficar informado do mundo de super-heróis, hein? Muito obrigado por fazer parte da família Loquia, vamos continuar. Você pode até pensar, peraí. Como assim vão existir 2 escudos do Capitão América? A verdade é que o agente americano nos quadrinhos também tem um escudo, que inclusive teve várias versões já. Só que talvez a versão mais popular de todas seja a de um escudo parecido com o do Steve, só que com cores mais escuras e que às vezes aparece com as letras US no lugar da estrela. O S, claro, para simbolizar United States, Estados Unidos. Aqui nessa adaptação parece que o John Walker está fazendo um escudo visualmente idêntico ao do Steve mesmo. Só que é uma versão tabajara, porque ele definitivamente não vai ser de Vibranium, ou seja, é bem inferior ao escudo que agora ficou com o Sam. É nesse momento aqui que eu quero falar da tão esperada participação especial desse episódio. E eu queria começar com um eu avisei. Quem é da família Loquia e acompanha aqui o canal deve ter assistido o meu vídeo onde eu falei sobre essa tão comentada participação especial que iria acontecer no episódio 5. E eu até mencionei que a internet estava causando um caos a respeito disso tudo meio que por nada. Nós analisamos lá no outro vídeo todas as declarações de todo mundo que falou desse personagem que iria aparecer. E nós concluímos que o personagem em si não seria alguém grandioso e esperado como a internet estava falando, mas a importância toda estaria assim no ator ou atriz que iria interpretar ele. Esse ator ou atriz seria alguém premiado, e eu até falei que talvez nem fosse um ator ou atriz popular aqui no Brasil. Pois então, a Valentina é interpretada pela atriz Julia Louis-Dreyfus, eu não sei se é assim que fala. Ela já ganhou vários prêmios e tem uma carreira brilhante na televisão americana. É ela que é a participação especial do episódio. E eu acho que só por nós aqui do canal termos conseguido olhar através do hype e previsto que a participação especial seria assim, eu acho que a gente merece um like aí, não? Pô, dá um like aí, compartilha esse vídeo, dá uma moral, pô. Obrigado. Desculpe! Agora focando no Bucky, depois da batalha com o John Walker, é bem poético ver o James Buchanan Barnes de novo colocando o escudo do lado do Sam, como se fosse um ultimato ali, tipo, pela última vez, o escudo é seu. Até me fazendo lembrar um pouco as várias vezes que o Tony Stark teve que devolver o escudo ao Steve Rogers. E é o Sam que precisa limpar o escudo. É ele que tem que limpar o legado agora. Olha que poético! Mas é claro que a trajetória do Sam é mais complexa que isso. E nós vamos voltar ao Sam daqui a pouco, tá? Porque o Bucky encontra o Zemo no Memorial a Sokovia, que aliás ele tinha mencionado no episódio anterior. Para nossa surpresa, o Zemo simplesmente se entrega e tá pronto para morrer ali nas mãos do Soldado Invernal. Eu realmente fiquei intrigado. Ele só queria ajudar os heróis mesmo e prestar os seus últimos respeitos ao seu país de origem. Pronto. Caramba, o Zemo tá ganhando moral cada vez mais. Depois que as Dora Milaje aparecem, a Ayo diz que elas vão levar o Zemo para Balsa, que, para quem não se lembra, é aquela prisão em alto mar que apareceu durante Guerra Civil. E pode ser, apenas pode, que uma vez que o Zemo esteja preso nessa prisão internacional, e não na Alemanha, que é onde ele estava, ele seja eventualmente recrutado pelo governo para montar um time tático como os Thunderbolts. Só que isso é só uma possibilidade para o futuro, tá? Não tem nenhuma garantia de que isso vá acontecer ou não. Mas essa cena também define o futuro do Bucky. Como a Ayo diz para ele não aparecer em Wakanda por enquanto, uma das possibilidades que nós levantamos num outro vídeo que eu fiz aqui sobre destinos
destino dele se torna pouco provável. O Buck não deve aparecer com um novo uniforme agindo como Lobo Branco tão cedo. Só que existe outra possibilidade que eu mencionei lá, que ainda é muito provável. O Soldado Invernal ainda tem muito a oferecer ao universo cinematográfico da Marvel. Partindo agora para os Apátridas, eles aparecem buscando um aliado no Batroc, aquele mesmo mercenário que encarou e derrotou o Sam no episódio 1 da série. E olha que eu cantei a pedra, hein? Eu disse na análise daquele episódio lá que rolaria uma revanche entre o Sam e esse mercenário. Isso porque o Sam precisava ganhar dele, da mesma forma que o Steve Rogers ganhou dele lá atrás em Capitão América 2. O Batroc quer vingança do Sam, só que tem mais por trás desses interesses dele aí, viu? Vamos voltar nisso daqui a pouco, porque os Apátridas, eles colocam em ação o seu plano de atacar o CRG e impedir a votação que poderia acabar com o pessoal que está despatriado depois do blip. E é esse que vai ser o cenário da batalha final da série aparentemente. Todo mundo, ou quase todo mundo, contra os Apátridas na base do CRG, o Conselho de Repatriação Global. E é nesse contexto que eu quero falar sobre a Sharon Carter. A Sharon apareceu falando com uma pessoa de forma bem misteriosa no telefone, só que eu já sei quem era aquela pessoa com quem ela estava conversando. Era o Batroc. Dá para ouvir claramente a voz dele falando em francês no telefone com ela. Ela menciona que ele estava numa prisão na Argélia até ela o libertar. Provavelmente isso aí aconteceu antes até daqueles acontecimentos do episódio 1, onde o Sam enfrenta ele. Ou seja, ela já estava usando o Batroc como mercenário há bastante tempo. Afinal, a gente já viu, a Sharon virou uma espécie de magnata do submundo em Madripoor. Só que enquanto tá no telefone, ela oferece o dobro pro Batroc fazer um serviço. E esse serviço é o quê? É trabalhar com os Apátridas? Ajudar a causa deles? Por que a Sharon estaria ajudando aquele grupo terrorista? Lógico que é possível que ela se identifique com os Apátridas, só que se fosse esse o caso, por que ela teria ajudado Sam e o Buck a conversar com um cientista que daria pistas sobre o soro de super soldado e ajudaria os heróis a seguirem os rastros dos Apátridas para começo de conversa? Não faz muito sentido a Sharon querer ajudar os vilões. Pode ser sim que a Sharon estivesse com tanta raiva do governo americano por não ter garantido um perdão para ela, que ela só estivesse se aproveitando do grupo terrorista para exercer a sua vingança ali contra o governo. Mas também pode ser que ela tenha mandado o Batroc para sabotar a operação dos Apátridas e acabar com tudo. Isso significa que a teoria popular estava certa? Que a Sharon Carter é o mercador do poder? E o Batroc é a forma que ela encontrou de se vingar da Karli Morgenthau? Por enquanto parece que sim, só que apesar disso tudo, eu ainda não estou totalmente convencido. Para ter certeza, nós ainda precisamos ver qual a verdadeira missão que ela deu para o mercenário. Vale dizer que o Batroc foi usado até pelo Nick Fury durante os acontecimentos do filme Capitão América Soldado Invernal. Naquela época, o Batroc estava liderando um grupo de piratas que sequestrou o Estrela Lemuriana, aquele barco lá da SHIELD. Isso tudo só para o Nick Fury conseguir mandar a Viúva Negra lá para roubar dados da Hydra sem que ninguém desconfiasse. Então, pode ter mais coisas por baixo dessa história aí da Sharon Carter com o Batroc que a gente não sabe. E finalmente, vamos chegar no Sam Wilson, o Falcão. Lá no calor da batalha contra o John Walker, o Sam perdeu as asas e depois simplesmente desistiu delas. Agora você some isso com ele lá atrás também perdendo o seu drone, o Red Wing, e a gente facilmente consegue deduzir que a série sempre planejou destruir o herói Falcão. Eles decidiram que o Falcão precisava morrer para o Sam virar o Capitão América. Mas o que é mais curioso disso tudo é que o Sam deixou as asas quebradas com o Torres, que adivinha só, já demonstrou interesse na tecnologia do herói e é uma adaptação direta de um personagem dos quadrinhos que não coincidentemente virou um novo Falcão.
É possível que a série realmente esteja preparando o terreno para que o Torres conserte aquelas 2 asas e também vire um herói, enquanto o Sam também vira o novo Capitão América. Aquela conversa do Sam com o Isaiah Bradley é muito tensa. O Isaiah menciona os Red Tails, comandos de soldados que deram a vida pelo país e foram simplesmente tratados como nada. Existem vários filmes que falam sobre o descaso do governo americano com os soldados negros, e aqui na série, assim como nas HQs, o que aconteceu na história do Isaiah foi meio que uma versão fantasiosa desses fatos todos. As raízes reais da história do Isaiah Bradley misturam a história de soldados negros americanos com a história dos experimentos que aconteceram em Tuskegee. Olha só que absurdo! O governo americano, um dia assim, muito feliz, do nada, resolveu fazer experimentos com homens negros, injetando sífilis neles para ver como a doença se desenvolvia. Isso enquanto eles diziam pra galera, ó, isso aqui é um tratamento médico de graça que a gente tá dando pra você. Mas mentira, estavam fazendo experimentos ilegais. Não preciso nem dizer que muita gente adoeceu, muita gente morreu, foi um baita absurdo que nem aconteceu muito tempo atrás, hein? Isso só parou ali nos anos 70. Eu já falei isso em outros vídeos, mas aqui eu vou repetir. Você que fala, pô, não pode misturar política com quadrinhos. Olha a Marvel sendo política aí na história do Isaiah Bradley. Eles simplesmente adaptaram fatos reais para discutir isso em um ambiente fictício, né, nesse mundo de super-heróis. Bom, a origem do Isaiah Bradley nos quadrinhos da Marvel é bem parecida com como foi contada na série do Disney Plus. Ele e outros soldados receberam uma versão experimental do soro de super soldado, porém só o Isaiah sobreviveu. E depois de fazer a exata mesma coisa que o Steve Rogers fez, que foi desobedecer ordens para salvar um grupo de soldados, em vez dele ser ovacionado e virar o novo Capitão América, da forma como o Steve Rogers foi, o Isaiah foi preso e só conseguiu escapar quando foi considerado morto. O Isaiah avisa que não vai ser fácil para o Sam continuar o legado do escudo. Mais uma vez eu vou lembrar aqui da história do Sam como Capitão América nos quadrinhos. Muito disso é abordado por lá. Só que existe um lado positivo nisso tudo. O Isaiah, sim, ele é desanimado. Ele tenta desanimar o Sam também e diz que nenhum negro de respeito aceitaria ser Capitão América. Só que o Sam não vai exatamente seguir essa linha de raciocínio aí. Anota aí, meus queridos, o Sam vai provar pro Isaiah que sim, ele pode ser Capitão América. E coitado do Isaiah, viu? Porque pelo menos nos quadrinhos o neto dele, o Elijah Bradley, se torna o Patriota. Uma espécie de versão juvenil, jovem, do Capitão América, que lidera a equipe dos Jovens Vingadores. É possível que, até inspirado pelas atitudes do Sam, o Eli Bradley vire um herói dentro do universo cinematográfico da Marvel também. Quem sabe até numa vindoura série ou filme dos Jovens Vingadores. Vai ser simplesmente maravilhoso ver o Isaiah enxergando com seus próprios olhos que os tempos podem sim mudar. E pessoas como ele podem sim ser um herói para o país. Quem sabe em algum momento no futuro do UCM nós vejamos a história do Isaiah vindo a público também e ele sendo reconhecido como um herói. Isso sim seria muito emocionante. Toda a sequência do barco da família do Sam sendo consertado é maravilhosa, é ou não é? Vamos combinar. Ela mostra o Sam sendo um líder e uma figura de respeito para a comunidade. Assim, eu quero ver ele sendo o líder dos Vingadores, isso sim. Mas também mostra que ele enfrentou e venceu os desafios pessoais, assim como os profissionais. E a gente também presencia a relação dele com o Bucky sendo elevada para um outro nível. E o Sam diz uma frase muito poderosa enquanto treina com um escudo junto com o Bucky. Ele diz: "Você não pode esperar que os outros te digam quem você é." E isso vale para o mundo que diz que o Bucky é o Soldado Invernal. Da mesma forma que vale para o Sam, que acabou de ouvir do Isaiah que ele não podia ser capitão. E fica uma piadinha aqui que também significa muito. Quando o Sam tá treinando naquela sequência bem empolgante, né? Quase que Rocky Balboa. Nossa, joga escudo, aprende a jogar escudo direito, sai correndo, não sei o quê.
Tem um instante em que ele corre e passa pelos sobrinhos, e os sobrinhos gritam correndo atrás, Tio Sam! E olha só, Tio Sam é o nome usado para se referir ao próprio país, os Estados Unidos. Isso vem de uma personificação que mostra o país como um coroa de barbicha e cartola branca. E eu acho que esse momento é a forma da série dizer que os Estados Unidos precisam de uma nova personificação, um novo símbolo, um novo Capitão América. E o Tio Sam já tá aí pronto para isso. Olha que lindo, hein? Um detalhe pequeno, uma pérola que significa tanta coisa. O negócio mais frustrante de todos, mais compreensível, é terminar o episódio com o Sam abrindo a maleta com seu novo uniforme sem nunca mostrar pra gente. Mas que tensão! Que ansiedade pro episódio final de Falcão e Soldado Invernal. Eu achei esse episódio sensacional. Comenta aqui o que você achou dele, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem um vídeo que eu prometi sobre a história do Sam Capitão América, vale a pena demais, clica aí, assiste. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Clica aí, eu não vou fazer nem palhaçadinha no final desse vídeo, tá? É só pra você clicar aqui mesmo. Pode clicar.